se eu te disser que a principal razão do seu nome ainda não ter aparecido no Diário Oficial pode não ser o cursinho seu que é fraco, seu material que é ruim, a banca examinadora que foi exigente demais, mas sim a pessoa que dorme ao seu lado. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar fundo em uma das principais causas que atrapalham o sonho de qualquer concurseiro, que é um relacionamento tóxico. Vamos entender como a neurociência explica isso, quais danos isso causa no seu cérebro e como atrapalha muito a sua capacidade de concentração, memorização e o seu desempenho na sua preparação e também na realização das provas. Eu vou te contar a história real do, digamos, vou chamar de João. Não é esse o nome dele, mas vamos chamá-lo de João. Ele queria ser delegado de polícia e quase perdeu esse sonho por causa de um noivado. Isso mesmo, por causa de um noivado. Eu vou te dar as mesmas orientações que eu dei a ele e o final dessa história, prometo, vai te surpreender. Fica comigo até o final porque a estratégia que o João usou pode ser a chave que você precisa para resolver ou definir uma situação que talvez você esteja vivendo nesse momento. Vamos lá? Deixa eu te apresentar o João. O João, quando eu o conheci, ele estava no último período da faculdade de Direito e era estagiário, fazia estágio também, e trabalhava nas horas vagas para poder completar a renda e trabalhava como garçom, para poder então complementar a renda dele, né, de estagiário, mais a renda de garçom. Pensa numa pessoa dedicada, ele estudava com afinco, os olhos dele chegavam até a brilhar quando ele falava, né, do sonho dele, da vontade dele de se tornar um delegado de polícia. Mas o João, ele tinha um problema complicado, né? Ele estudava sério, estudava direitinho, era inteligente, tudo, mas ele tinha um problema grave na vida pessoal dele. O João, ele estava noivo de uma mulher muito bonita, mais velha que ele, né? Alguns anos mais velha que ele, com uma vida profissional já bem estruturada, bem estabilizada. E o João ainda não, né? Porque, como eu falei, ele era estagiário, estava na batalha, estava lutando e tal. E ainda nessa equação ainda tinha uma outra figura, que essa noiva do João, ela já tinha sido casada anteriormente e o ex-marido dela era muito rico, tinha muito dinheiro, tinha uma condição financeira muito boa, ele era mais velho que ela, que pensa aí, o João, ela já é mais velha que o João, ele era mais velho que ela e era uma pessoa extremamente bem sucedida, o ex-marido. Então esse fantasma desse ex-marido pairava nas conversas, né, porque vez ou outra a mãe dela, né, a sogra do João, em alguns jantares, em alguns momentos, jogava, né, umas piadinhas do tipo, porque o teu ex-marido, né, não sei o que, é um empresário bem-sucedido, né, não sei o que, o seu atual noivo, estagiário e tal. E isso realmente era uma situação complexa. Você imagina, né, você está ali no momento de construção, com toda a fragilidade envolvida numa preparação para concurso público, né, a pessoa está ali, aquela dúvida, né, ansiedade, se vai dar certo, se não vai, e daqui a pouco você está do lado de uma pessoa que te compara, te coloca para baixo, você está tentando memorizar o artigo 5º da Constituição e está lá, né, vem no teu pensamento, vem na tua mente alguma comparação, alguma coisa, algum pensamento que vai te jogar para baixo, né? Então você imagina aí o conflito a situação ali que o João estava vivendo. E não era só isso, ela também em alguns momentos não respeitava, por talvez achar menos importante, os horários que ele tinha preparado para poder se preparar. Ele tinha separado para poder se preparar para concurso, né? Então pedia para ele resolver coisas dela, ajudar ela, cobrava a presença dele ali. E o João, ele estava então entrando numa situação complexa emocionalmente, por todas as incertezas que ele já tinha, mais essa tristeza de repente não se sentir bom o suficiente, precisar provar o valor dele para noivo, para ele mesmo, para sogra, para família, enfim. Isso estava drenando, literalmente drenando a energia mental, a energia psíquica, né, que o João ele precisaria para poder, como toda pessoa precisa, para poder jogar, colocar no estudo para concurso, né, que é necessário você ter o máximo de energia ali cerebral para isso. E o João estava numa situação complexa, estava sendo drenada a sua energia. E ele ainda colocava uma situação, meu Deus, o que eu faço? Eu cuido do amor, né, vamos dizer, amor da minha vida ou do sonho da minha vida. Só que o que ele não estava entendendo é que um estava drenando o outro. Enfim, quando ele chegou, vamos dizer, no fundo do poço dessa situação toda, foi quando ele me procurou para orientação, para a gente poder conversar e tentar encontrar uma saída. Me expôs toda essa situação e a gente então começou a realizar um trabalho. Mas vamos deixar um pouco a história do João um pouco de lado por enquanto. A gente vai retomar ela daqui a pouco. Mas para a gente poder entender o que estava acontecendo com o cérebro do João. O que a ciência diz sobre as situações parecidas com essa com que o João estava vivendo ali. Vamos entender então como
pro lado da neurociência, esse tipo de relacionamento tóxico, como ele afeta como ele afetou, né, afeta o cérebro das pessoas e afetou o cérebro do João. Vamos lá. O que o João sentia não era frescura, mas sim uma reação bioquímica que estava acontecendo no cérebro dele. Vamos lá para a gente entender. Quando nós, né, todos nós, somos submetidos a um nível elevado de estresse, o nosso corpo ele libera um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, cortisol, ele é muito importante, ele tem uma função importante, seria um hormônio de, vamos dizer, luta ou fuga, quando você está diante de uma situação de perigo, né? Aquela situação para você, então, desligar todo o seu corpo e sobreviver a uma determinada situação de estresse, um ataque, um assalto, onde você começou um tiroteio, vai liberado esse hormônio cortisol para que você haja, fuja, se esconda, enfim. Só que o que acontece? Quando esse hormônio ele é liberado em doses grandes e constantes, né, digamos, sem uma necessidade extrema, né, pela qual ele existe, ele então causa sérios efeitos danosos a algumas partes do cérebro. Vamos ver aqui duas principais na vida de um concurseiro. A primeira é o hipocampo. O hipocampo ele funciona como uma espécie de HD mental. É responsável por guardar, armazenar as informações que você estudou ali, todo o conhecimento que você estudou. Ele fica armazenado e consolidado, organizado, vamos dizer assim, no hipocampo. O que acontece é que quando inundado de cortisol, esse hormônio do estresse, esse hormônio, o cortisol, ele destrói parte desse hipocampo, tornando então impossível que você consolide e guarde bem as informações que você estudou, que você, da sua preparação, os materiais que você leu, enfim, estudou. A segunda área é exatamente o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele funciona como uma espécie de CEO, vamos dizer, um chefe, um organizador, um gerente das informações e da parte racional do seu cérebro, exatamente para te guiar, tomar decisões racionais, enfim, comandar ali, organizar a casa, vamos dizer assim. E quando ele está inundado de cortisol, essa parte do corpo, da tomada de decisões racionais, ela é simplesmente quimicamente desligada. Então, é por isso que você às vezes não consegue se concentrar, por isso que você não consegue se organizar, toma às vezes decisões erradas no momento do estudo, porque você está à deriva, você está sem um comandante, comandando a parte racional do seu cérebro. E isso causado, mais uma vez, pelo cortisol, que é o hormônio do estresse, como a gente já viu, né? Então, entenda, cada briga, cada conflito, cada situação de estresse crônico, ela queima energia do teu cérebro. E essa energia cerebral ela é finita, porque ela vem da queima de moléculas de ATP, né? Então você deveria estar usando ao invés de estar usando essas moléculas de ATP para poder, então, estudar, guardar informações, ter estratégias, né, para poder estudar melhor, poder enfrentar uma prova, uma questão, você está gastando ali em resolver conflitos, gerenciar conflitos emocionais. Cada briga, cada situação dessa está realmente drenando a tua energia mental. Então é como se você estivesse preparando para correr uma maratona, né, vamos dizer, sei lá, corrida de São Silvestre, você precisasse ganhar essa corrida, né, para poder então atingir teu objetivo, e você tá com uma âncora no pé, com uma mochila de pedras nas costas. Você vai conseguir correr? Até vai, você vai ganhar? Já é mais complicado. Tem algo drenando a tua energia. É isso que eu quero que você entenda nesse momento. Ok, entendi, o cenário devastador, tá ok, o que eu tenho que fazer então? Essa é a pergunta, né? Vamos lá, essa área de relacionamentos é uma área bastante delicada, né? Não tem uma resposta pronta para todo mundo, né? Cada um tem suas particularidades, peculiaridades, enfim, coisas que dizem respeito a cada pessoa, que cada pessoa vai saber ali, né, o que vive, vamos dizer assim. Mas eu vou passar aqui o que eu falei com o João na época, e essas orientações para ele, né, como a gente vai ver no final da história dele aí, fizeram toda a diferença na vida do João e nos resultados que ele teve, né. A primeira coisa que eu ponderei com ele foi o seguinte: olha, João, nesse momento que você está vivendo, porque ele estava ali muito bem preparado, tinha algumas provas à frente, estava realmente a ponto de passar, algumas para delegado, outras para outros cargos que ele faria a prova, mas não era o fim, mas se passasse melhoraria muito a vida dele. Eu falei, olha, João, nesse momento, de repente, não é o melhor momento, não é a hora certa para você poder enfrentar essa situação, porque vai gerar um estresse, uma situação muito grande que vai te tirar do jogo. Você tem algumas coisas aí nos próximos meses, algumas provas, alguns testes nos próximos meses, que você precisa
tudo bem que essa situação está te atrapalhando, mas se você acrescentar mais elementos de estresse, certamente vai tirar do jogo completamente. Então eu passei para ele o que eu chamo de técnica da gaveta mental. Consiste basicamente em você entender que em determinados momentos, determinadas situações, você tem o momento certo e a hora certa para resolver. Você não, às vezes não tem como resolver tudo o que você quer imediatamente. Essa técnica, a grosso modo, vamos dizer assim, bem superficial, pincelando bastante, é você pegar esse problema que te aflige, aquela situação que você não consegue ou não pode resolver naquele primeiro momento, e você coloca numa gaveta mental. É isso mesmo, você vai imaginar uma gaveta mental e vai colocar esse problema ali dentro dessa gaveta e manter essa gaveta bem trancada. Você vai pensar o seguinte: olha, eu vou resolver essa situação, eu vou resolver esse problema, mas não agora. Esse problema vai ser resolvido, sim, no momento certo. E quando é esse momento? Quando um dia que seja, um dia após o meu nome sair no Diário Oficial da prova que eu quero. Um dia após isso, eu vou resolver essa situação. E isso não é ignorar o problema, não é pegar o problema e falar, vou fingir que ele não existe. Não, você vai colocar o problema, você sabe que ele existe, mas na sua cabeça você vai pensar, está guardado ali. É uma forma estratégica de lidar com a situação. Eu vou resolver esse problema sim, no momento certo. Você não vai gastar a energia mental que você tem que estar usando nos teus estudos se questionando, termino, não termino, como eu faço, ajo agora, chamo para conversar, tenho uma DR ou não, o que eu vou fazer? Enfim, não. Você colocou esse problema mais sério numa gaveta, você sabe que ele está ali, ele está trancado, está agendado na sua mente, que você vai resolvê-lo sim, mas em outro momento da sua vida, não agora. Agora o momento é focar na tua preparação, na reta final da tua preparação, enfim, o momento que você está ali de vida, para que você então obtenha o resultado que você quer. Você não vai lidar com isso agora. Só que isso não significa que você não vai fazer nada, Se você não fizer nada, absolutamente nada, a sua situação vai continuar a mesma, você vai continuar tendo problemas ali. No caso do João, ele estabeleceu alguns limites. Primeiro, ele chegou e falou, olha, conversou com a noiva, não uma forma de um conflito, ou tentando colocar uma coisa maior, uma conversa mais profunda, mas falou, olha, eu tenho aqui meus horários, isso é importante para mim, é do meu futuro que a gente está tratando, então nesses horários X, Y, Z, eu realmente te peço desculpa, mas não vou poder atender o que você precisa. E nesse caso até, ele se colocou de uma forma firme, não grosseira, não com tom de briga, alguma coisa, mas deu certo ali e se posicionou e deu certo. Para ele ali, nesse primeiro momento, deu certo. Outra coisa que o João fez, que a gente conversou, eu passei para ele e ele aplicou e deu certo, foi evitar situações de gatilho. Por exemplo, se ele sabia que um determinado assunto ia acabar se desenvolvendo, levando para uma situação que ia irritar ele, ou para alguma comparação com o ex-marido, alguma coisa assim, enfim, ou alguma coisa que ia diminuí-lo como pessoa, ele evitava aquela situação. Passou a evitar, arrumava uma desculpa mesmo, assim, para não ir em jantares, às vezes, eventos na casa da sogra, porque sabia que ia ter uma piadinha ou outra, uma coisinha que ia irritar, que ia poder atrapalhar ele ali mentalmente, tirar ele do foco, deixar ele triste, enfim, então ele passou a evitar. Isso já foi uma coisa muito interessante, evitar exatamente esses gatilhos que geram essas sensações, que geram raiva, frustração, tristeza, enfim, é uma coisa interessante a se fazer. E o terceiro é exatamente ter o foco absoluto, é saber, olha, o meu foco é estudar decorar o artigo 5º da Constituição, entender a diferença de prescrição e decadência, enfim, esse é o meu foco. Não é o foco, meu foco agora não é resolver relacionamentos, está guardado, está ali na gaveta, não preciso lidar com isso agora, vou lidar com isso no momento certo. Então o foco dele, a energia, lembra que a gente falou do ATP, da energia mental, estava direcionada, focada, e isso dá um resultado absurdo. O João, ele conseguiu, foi fácil? De jeito nenhum, teve altos e baixos, momentos de recaída, enfim, não foi fácil. Mas quer saber o que aconteceu quando ele abriu a gaveta emocional? Vamos lá, o João ele separou um momento para ele abrir a gaveta emocional, logo após ele passar, um pouco depois dessa nossa conversa, um tempinho depois ele passou num concurso que não era ainda o cargo que ele queria, ainda não era o cargo que ele almejava, mas esse concurso já dava para ele uma autoconfiança, uma certa estabilidade emocional e até financeira. Então ele falou, olha, chegou agora, ainda não atingiu o final da minha jornada, mas chegou o momento agora de abrir a gaveta. E ele então realmente abriu a gaveta, chamou a noiva para uma conversa, tentou resolver ali, tentou conversar, mas viu que realmente nesse caso não seria possível seguir o relacionamento. Então ele terminou ali o noivado dele.
Mas a melhor parte da história do João ainda não terminou. Ainda mais pra frente eu vou voltar a falar dela, né? Da vida, de como tá, do que aconteceu com ele logo depois, enfim, quando ele terminou o noivado, né? Mas até aqui, você entendeu, percebeu o que realmente estava acontecendo com o João? Que a dificuldade do João não era ali o edital, a dificuldade das matérias, ou enfim, a banca examinadora, que era muito difícil, enfim. Eram questões internas, emocionais, que estavam atrapalhando a vida dele. Essas questões emocionais internas estavam sendo alimentadas por fatores estressantes externos, que no caso era o relacionamento dele. Talvez você esteja passando por isso, de repente tem um cansaço que não sabe de onde vem, uma noite de sono que não é revigorante, uma noite de sono agitada, pensamentos ali que te atrapalham a dormir, se recuperar. Você está ali estudando, daqui a pouco tem um branco, né, numa questão que você precisa resolver, algum branco, alguma coisa, é o teu cérebro ali, né, sabotando, então vamos dizer, né, você tá ali em situações que você está estudando, tentando focar no direito administrativo, mas sua mente está pensando em outra coisa, está pensando ali na briga que você teve, enfim, isso tudo são situações que drenam a sua saúde mental. Você pode até comprar os melhores cursinhos, os melhores materiais, assinar as melhores plataformas, mas enquanto esse inimigo interno estiver ali atuando dentro de você, você está perdendo tempo, perdendo dinheiro. Porque não adianta, é como tentar encher um balde furado. Você vai botar o conhecimento e o conhecimento vai ser deletado, né, por todas essas questões químicas que eu já te expliquei. Pensando exatamente nessas situações é que eu escrevi o e-book Mentalidade para o Sucesso em Provas e Concursos Públicos. Nele eu coloquei a minha experiência de quase 20 anos lidando com estratégias e vários candidatos, várias situações como a do João, né? Enfim, para que você então tenha um guia seguro de como agir, de como se preparar, como se comportar, desde o início da sua preparação até o dia da prova. Se você já prefere um formato em videoaulas, eu gravei o curso Concurso Público do Início ao Sucesso. Ele é mais completo, mais abrangente. Ali eu vou pegar você pela mão desde a sua decisão, a gente vai refletir sobre todos os pontos envolvidos na decisão inicial de fazer um concurso público, qual carreira você deve escolher, né? De acordo com o seu perfil, você pode escolher de acordo com o seu perfil, e a gente vai passar por cada etapa, passo a passo, desde as provas objetivas, discursivas, inclusive provas orais, técnicas de prova oral, para que você então esteja preparado, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, para todas as fases do concurso público, do início até o sucesso, até o fim. E esse passo a passo, ele é para todos os tipos de candidatos. Tanto se você já é mais experiente, certamente você já vai ter utilizado algumas técnicas, né? Algumas coisas que eu já oriento ali você já utiliza, mas se apenas um insight, uma ideia, uma dica fizer a diferença para você conseguir atingir aquele 10º que falta para que você então seja aprovado, a minha missão contigo, que é mais experiente, já vai estar cumprida. E se você está começando agora, decidindo agora, se vai estudar para concurso público ou está começando agora, realmente você vai ter um passo a passo, do início ao fim, sabendo que você está fazendo a coisa certa, que você está na direção certa, tá? Os dois links estão aí na descrição. Se você quiser saber mais, é só clicar ali que lá tem mais informações. Então, lembra do João, né? Que eu falei até rimou, lembra do João? Enfim, lembra do João? A mágica, né? A mágica aconteceu. Poucos meses depois, ele foi aprovado no concurso público para delegado de polícia, a primeira de muitas aprovações. Depois houve outras, né? E João, ele estava mais leve, ele era outra pessoa, o olhar dele era diferente, a forma como ele falava, como brilhava, a vida dele mudou completamente. E a história do João não para por aí. Tempos depois, quando ele já estava ali, né, como delegado de polícia, ele conheceu uma mulher maravilhosa, uma mulher que era guerreira, batalhadora, que abraçou a vida com ele. Ela até na época deixou alguns projetos pessoais dela um pouco de lado para poder então abraçar, né, um relacionamento com o João, né? E essa mulher é uma mulher guerreira, batalhadora, apoiadora, além de também muito bonita. Enfim, o João se casou com ela. Hoje eles vivem uma vida próspera, feliz, viajam os dois juntos, até nesse momento estou gravando o vídeo, estão viajando, e vivem muito bem. Agora, esse final feliz, vamos dizer assim, só foi possível porque o João agiu com inteligência emocional.
soube resolver as questões, lidar com as situações no momento certo e da forma certa. Talvez se ele não tivesse lidado com isso, ou tivesse atropelado as coisas, ou tivesse tido inteligência emocional, vai saber, né? Se ele teria primeiro conseguido a aprovação que ele queria, se teria conhecido essa mulher que hoje é a esposa dele, e eles vivem muito bem. Então tá aí mais uma vez a importância da inteligência emocional, da verdadeira importância, do que faz a diferença, que é saber lidar com as emoções, é o desafio mental. E essa situação que o João viveu, que a gente viu aqui, pode ser que esteja acontecendo com você agora. E o que você nesse momento precisa, né? Volto a reforçar, eu falo bastante isso, reforço bastante isso, não é de mais resumos de direito constitucional, direito tributário, enfim, de português. O que você precisa nesse momento é de paz mental, para que você então consiga aproveitar, inclusive, né, tecnicamente falando, mentalmente falando, esses materiais, todos esses estudos que você já tem, conseguir ter paz para aproveitar o que você já tem. Agora eu quero que você feche os olhos por um minuto. Fecha mesmo. Fecha os seus olhos e imagine o seguinte. Imagine acordar amanhã com a mente silenciosa, sem o eco da briga de ontem ou de algo que te deixou triste. Sentar para estudar e o pensamento fluir, as palavras então fazendo sentido, tudo se encaixando, tudo direitinho. Imagine chegar no fim do dia e sentir orgulho do seu progresso em vez de uma exaustão emocional, algo que te incomoda. Imagine ter as ferramentas não só para você passar na prova, mas para construir uma vida em que você se sente ali forte, respeitado, respeitada, enfim. E principal, você no controle. Reflete comigo. O seu sonho, ele é grande demais para ser negociado. Para terminar, eu quero deixar uma reflexão. O ambiente que você vive, ele molda e influencia diretamente quem você é. Se você plantar uma semente num solo infértil, num solo com veneno, num solo não produtivo, você não vai conseguir colher os frutos que você deseja. Eu quero que você entenda que você é essa semente. Seu sonho é essa semente. Proteja o seu solo, proteja a tua semente, escolha com sabedoria não só o cursinho que você vai assinar, não é o Vadmecum, o livro que você vai adquirir, mas sim quem você vai ter ao seu lado. Algumas pessoas somam na nossa vida, outras subtraem. E escolher quem está do seu lado vai fazer toda a diferença nesse processo. Meu amigo, minha amiga, você precisa de toda a força, toda a sua energia direcionada para o seu objetivo final, que é ser aprovado no concurso. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, o conteúdo é interessante e leva esse vídeo para mais pessoas. E se você viveu ou passou por alguma situação parecida com a do João e conseguiu lidar bem com isso, me conta aqui nos comentários, porque de repente alguém que está assistindo esse vídeo está passando pelo que você passou e conseguiu vencer e não está sabendo lidar com essa situação. E certamente o teu depoimento pode fazer com que essa pessoa então consiga lidar com essa situação e consiga avançar, seguir em frente. E lembre-se, a dor emocional, ela acontece, ela vai atingir todas as pessoas em algum momento. Mas o que você tem que entender é o seguinte, você tem que ter força, porque o sucesso ele vai acontecer primeiro dentro de você.